Sabe, a história é muito mais do que só uma lista de reis, batalhas e datas. E hoje, a gente vai mergulhar na história de um movimento que mudou tudo, a Escola dos Análises. Eles basicamente viraram de cabeça para baixo o jeito como a história era escrita e, mais importante, como a gente entende o passado. Pois é, por muito tempo a história era basicamente isso que a gente falou. Mas lá na França, um grupo de historiadores começou a se questionar. Sabe, eles olharam para tudo aquilo e pensaram: peraí, será que é só isso mesmo? E se a história pudesse ser muito, mas muito mais ampla? Ok, então nosso roteiro é o seguinte. A gente vai começar dando uma olhada no que era o antigo regime da história, sabe? Como as coisas eram antes. Depois, vamos conhecer os rebeldes fundadores desse movimento. Aí, a gente entra de cabeça no novo tipo de história que eles criaram, passa pela era de um cara importantíssimo, Braudel, e fecha com o legado que os análises deixaram para todo mundo. Então vamos lá, começando por esse mundo que eles queriam, digamos, derrubar. Bom, para entender a Revolução, primeiro a gente precisa entender o que existia antes, né? O chamado Ancien Régime da história, a abordagem super tradicional que era a regra no começo do século XX. Então, de um lado, a gente tinha essa história tradicional. Era uma narrativa bem focada em eventos, sabe? Política, guerra, a história dos grandes homens, reis, generais, e tudo baseado em documentos oficiais do Estado. Era uma visão bem de cima para baixo. Já a galera dos análises chegou com outra proposta. A história não é uma historinha pronta, é um problema a ser resolvido. O foco deles? Toda a atividade humana. Não só os reis, mas o povo, a economia, a mentalidade. Eles queriam usar de tudo, geografia, sociologia, uma história total que abraçasse a experiência humana por completo. E essa insatisfação já estava no ar, viu? O sociólogo François Semiant, por exemplo, já em 1903, criticava o que ele chamava de ídolos da história tradicional. Ele dizia, olha só, a eterna preocupação com a história política, os fatos políticos, as guerras, confere a esses eventos uma importância exagerada. Ou seja, ele estava criticando essa obsessão com política, com os indivíduos importantes e com uma simples linha do tempo. É exatamente nesse clima de insatisfação que entram em cena os nossos protagonistas. Dois historiadores simplesmente geniais que olharam para tudo isso e decidiram que era hora de começar uma revolução. E a gente está falando de Lucien Febvre e Marc Bloch. Duas figuras fascinantes e, olha, com personalidades bem diferentes. O Febvre era o visionário combativo, um cara expansivo, apaixonado, que, dizem, formava as ideias dele na base da irritação com os outros, tipo uma ostra que cria uma pérola. Já o Bloch era o analista sereno, calmo, irônico, super preciso, um pioneiro da história comparativa. Mas apesar dessas diferenças, eles tinham uma coisa em comum, uma visão poderosíssima de uma nova história, que eles desenvolveram juntos lá na Universidade de Estrasburgo. E o Febvre tinha um chamado que era quase um grito de guerra que resume bem essa ideia. Ele dizia: historiadores sejam geógrafos, sejam juristas também, e sociólogos e psicólogos. Isso era uma declaração de guerra total contra as caixinhas do conhecimento. A ideia era derrubar os muros entre as disciplinas. Tá, mas e na prática? Como é que funcionava essa nova história que eles estavam propondo? Uma das grandes sacadas foi a chamada História das Mentalidades. A ideia aqui era parar de olhar só para o que os líderes faziam e começar a investigar o que as pessoas comuns pensavam, no que elas acreditavam, qual era a visão de mundo delas, o que para elas era óbvio, era natural, como elas sentiam e percebiam a realidade. E tem um exemplo perfeito disso no livro do Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos. Ele foi estudar uma crença que durou séculos, a de que os reis da França e da Inglaterra podiam curar uma doença, a escrófula, só com o toque. Pensa bem, o foco dele não era o poder político do rei em si, mas a crença coletiva, a mentalidade que sustentava esse poder. É genial! O Febvre, por sua vez, veio com outro conceito-chave, o de autilage mental, ou ferramental mental. Pensa numa caixa de ferramentas. A ideia é que cada época tem a sua própria caixa de ferramentas intelectual, com as palavras, os conceitos, a lógica disponível naquele momento. E isso limita o que as pessoas podem pensar. No livro dele sobre o Rabelais, ele argumenta que era impossível alguém ser ateu do jeito que a gente entende hoje, no século XVI. Por quê? Porque as ferramentas para construir esse tipo de descrença simplesmente não existiam naquela caixa. O Marc Bloch também inovou com o que ele chamou de método regressivo. Parece complicado, mas a lógica é simples. Em vez de começar do passado e vir para frente, ele propunha o contrário. Começar pelo presente, por aquilo que a gente conhece bem, para fazer as perguntas certas sobre o passado. É como ler a história de trás para frente.
trabalhar do conhecido para tentar desvendar o desconhecido. Muito bem, Fevre e Bloch lançaram as bases, mas depois deles veio um cara que pegou essas ideias e, nossa, levou tudo para uma escala simplesmente épica global. O nome dele, Fernand Braudel. E quando a gente fala em épico, não é exagero. A obra-prima dele, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, é um livro colossal. Mais de 600 mil palavras. E o mais impressionante, ele escreveu a maior parte de cabeça, de memória, enquanto era prisioneiro de guerra num campo alemão. É algo inacreditável. A grande sacada do Braudel foi ver a história como um grande oceano, com diferentes camadas de tempo, cada uma se movendo numa velocidade diferente. E para ele, os eventos, aqueles que a história tradicional tanto amava, eram o de menos. Como ele mesmo disse, os eventos são só as perturbações superficiais, cristas de espuma que as marés da história carregam em suas fortes costas. O que importava era o que estava embaixo da espuma. Então, vamos por partes. No nível 1, lá na superfície, a gente tem a espuma. É a história dos eventos, as batalhas, as decisões políticas, a vida dos indivíduos. É o tempo rápido, passageiro. O foco da história tradicional, que o Braudel achava francamente superficial. Descendo um pouco, a gente chega no nível 2, a história social. Aqui o tempo já é outro. São as correntes mais lentas, das estruturas sociais, dos sistemas econômicos, dos impérios, coisas que não mudam de um dia para o outro, levam gerações, às vezes séculos, para se transformar. E lá no fundo mesmo, está o conceito mais famoso do Braudel, a longue durée, a longa duração. É o tempo quase imóvel, o leito do oceano da história. É a relação da humanidade com o ambiente, com o clima, com a geografia, uma geohistória, como ele chamava, que se move numa escala de milênios e que, no fim das contas, molda tudo o que acontece nas camadas de cima. Ok, então depois de tudo isso, a gente chega na pergunta fundamental. Qual foi o verdadeiro legado? Qual foi o impacto duradouro de toda essa revolução intelectual? A gente pode resumir a trajetória do movimento em 3 grandes fases. Primeira fase radical, lá com Fevre e Bloch, que foi uma espécie de guerra de guerrilha contra a história tradicional. Depois da Segunda Guerra veio a fase braudeliana, onde os rebeldes viraram a nova autoridade, um novo establishment. E a partir do final dos anos 60, o movimento se tornou tão influente, mas tão influente, que ele meio que se espalhou, se fragmentou e foi absorvido pela historiografia no mundo todo. Então, o que ficou de tudo isso? Bom, eles nos deram o conceito de história total. Defenderam com unhas e dentes a interdisciplinaridade, criaram o campo da história das mentalidades, nos mostraram a importância da longue durée e, talvez o mais importante, mudaram o foco. A história deixou de ser só uma narrativa para se tornar uma disciplina que resolve problemas. O foco passou das pessoas para as estruturas. No fim das contas, aqueles rebeldes mudaram para sempre as perguntas que a história faz e as ferramentas usadas para respondê-las. E essa talvez seja a grande lição dos análises. Eles nos ensinaram a desconfiar da superfície, a olhar para além da espuma dos acontecimentos do dia a dia. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a história é moldada por essas forças profundas de movimento lento, quais serão as estruturas de longa duração que estão moldando o nosso mundo agora mesmo e que a gente ainda nem consegue enxergar?